Esta é uma história real da nossa fé católica, um testemunho que nos ensina sobre coragem, despojamento e fidelidade a Cristo. Uma história que precisa ser conhecida e vivida por todos nós que buscamos seguir os passos dos santos. Imagine por um momento, você tem 80 anos, uma vida inteira dedicada a Deus, e de repente um rei bárbaro bate sua porta exigindo que você entregue tudo o que é sagrado. O que você faria? No século V, quando o Império Romano desmoronava e a Igreja enfrentava suas primeiras grandes perseguições, um bispo idoso chamado Valeriano vivia tranquilamente em sua diocese no norte da África. Mas tudo mudou quando os vândalos chegaram com uma exigência impossível: entregar todos os bens sagrados da Igreja. Portanto, o que aconteceu a seguir não apenas definiu o destino deste santo homem, mas estabeleceu um precedente que ecoaria por toda a história do cristianismo. Se você gosta de histórias reais que tocam o coração e fortalecem a fé, deixe seu like para que esta mensagem chegue a mais pessoas que precisam conhecer este exemplo de santidade. Prepare-se para descobrir como um homem de 80 anos derrotou um rei sem levantar uma espada. Avensano, norte da África, século V. O sol escaldante do deserto africano banhava as pedras antigas da pequena cidade episcopal. Entre essas pedras caminhava um homem que jamais imaginou que se tornaria bispo. Valeriano tinha mais de 80 anos quando recebeu a ordenação episcopal. Seus cabelos brancos como a neve, suas mãos marcadas pelo tempo, seus olhos ainda brilhando com a chama da fé que nunca se apagara. Na lista dos bispos de Avensano, ele era apenas o segundo nome, sucessor de Fortunato. Mas Deus não escolhe pelos critérios humanos, não é mesmo? Enquanto o mundo valoriza a juventude, a força, a energia, o Senhor viu em Valeriano algo que poucos conseguiam enxergar: uma alma temperada pelo tempo, purificada pelas décadas de oração, fortalecida pela experiência de uma vida inteira caminhando com Cristo. Imagine a surpresa da comunidade: um bispo de 80 anos. Tempos de perseguição. Quando a Igreja precisava de líderes jovens e vigorosos. Mas Valeriano aceitou o chamado com a serenidade de quem compreende que os planos de Deus são sempre perfeitos, mesmo quando parecem incompreensíveis aos nossos olhos limitados. Ele não sabia que estava sendo preparado para o maior teste de sua vida. Que sua idade, longe de ser uma fraqueza, seria sua maior força. Que suas décadas de fé seriam a armadura que o protegeria na batalha que estava por vir. Nas ruas poeirosas de Avensano, enquanto abençoava as crianças e consolava os aflitos, Valeriano vivia seus primeiros dias como pastor. Dias de paz que logo se transformariam em tempestade. E hoje, mais de 1429 depois de Cristo, quando as primeiras notícias chegaram a Avensano como um vento se chegasse o momento de escolher entre o conforto e a fidelidade, entre a segurança e a verdade, havia de ceder as pressões do mundo ou permanecer firme na fé. Qual seria sua sede de conquista? São Valeriano ensina e agora seus olhos se voltavam para o norte da África. Conseguimos acumular, Valeriano, mas pelo que estamos dispostos a responsabilidade por amor a seus ombros curvados, ele nos mostra que a idade não é limitação para a santidade, que a fraqueza física pode abrigar uma força espiritual capaz de derrotar ajoelhado diante do altar. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos nossos pequenos Genseri, se é vossa vontade pressões para comprometer nossos valores, para ser tentações para escolher o caminho mais fácil, momentos em que chegavam ao mundo ondas de terror, dizer sim a Deus, cidade após cidade caindo, sussurra através dos séculos, sendo saqueada, coragem, bispos sendo humilhados, exilados. Vale a pena permanecer fiel. Não era apenas sua oração militar que chegou até uma nós através da fé cristã. Continua atual. Ó Santo Bispo, o cronista que demonstraria estes eventos, coragem e desapego, descreveria mais tarde o clima de terror que se abateu sobre a mais idosos e de suas fraquezas. Famílias inteiras, pelas tuas virtudes, apenas as conduza-nos ao encontro com Cristo de modo fiel e feliz. O silêncio mortal, enquanto você voava para sua casa, para seus desafios, mas para suas escolhas diárias, leve continuava celebrando a missa está sozinho. Suas mãos já não eram firmes como antes. Por você. Sua voz não tinha história de coragem da juventude, mas sua fé nunca é tarde para ser sua fé. Nunca era uma rocha inabalável em meio ao furacão que se aproximava através da fidelidade a Cristo. Não temais aqueles. Se esta história tocou seu coração como tocou ele as palavras de Cristo, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer este exemplo de fé. Deixe seu comentário. Não imaginava que em breve seria chamado a viver essas palavras de forma literal. E se inscreva no canal para descobrir mais histórias extraordinárias de santos que mudaram o mundo com sua coragem. O dia chegou como uma lâmina, no final, cortando a pergunta não é se somos jovens ou idosos, as trombetas de guerra ecoaram pelas ruas estreitas, e o barulho ensurdecedor de milhares de pés marchando fez a terra tremer. Genserico havia chegado.
Valeriano estava no altar quando soldados vândalos irromperam pela porta da igreja. O contraste era brutal. Guerreiros altos, fortes, cobertos de couro e metal, diante de um ancião curvado sobre o cálice sagrado. Mas havia algo nos olhos do bispo que fez até mesmo os mais ferozes hesitarem por um instante. "Onde está vosso bispo?" rugiu o comandante. Valeriano se ergueu lentamente, suas vestes litúrgicas tremulando não de medo, mas da brisa que entrava pela porta destruída. "Sou eu", respondeu com voz serena, "servo de Jesus Cristo e pastor desta comunidade." O que aconteceu a seguir mudaria para sempre a história da igreja. Genserico em pessoa adentrou o templo, sua presença dominando o espaço sagrado. Era um homem acostumado a ser obedecido instantaneamente, cujas palavras eram lei em todo o seu vasto reino. "Velho", disse ele com desprezo, "entrega-me todo o mobiliário desta igreja. Ouro, prata, cálices, tudo o que tem valor. É uma ordem real." Valeriano olhou nos olhos do rei bárbaro. 80 anos de vida, décadas de oração, uma existência inteira dedicada a Cristo, tudo convergiu naquele momento. Suas pernas tremiam, não de medo, mas do peso da decisão que mudaria seu destino. "Não", disse simplesmente. Uma palavra. Somente 3 letras. Mas que ecoaram pela igreja como um trovão. O rei não conseguia acreditar. Ninguém jamais havia lhe dito não. Especialmente não um ancião frágil e indefeso. "Não entregarei os bens sagrados de Deus a mãos profanas", continuou Valeriano, sua voz ganhando força. "Estes objetos foram consagrados para o culto divino, não para satisfazer a ganância humana." A fúria de Genserico explodiu como um vulcão. Seus punhos se fecharam, seus olhos se injetaram de sangue. Ninguém, absolutamente ninguém, desafiava o rei dos vândalos e permanecia impune. Mas o que fazer com um ancião que não demonstrava nem um pingo de medo? "Soldados", gritou, "expulsem este velho teimoso da cidade. Que ele aprenda o que significa desobedecer a Genserico." Valeriano foi arrastado pelas ruas que havia percorrido tantas vezes abençoando seus fiéis. Suas sandálias gastas raspavam nas pedras, suas vestes se rasgavam nos espinhos, mas seus lábios murmuravam orações incessantes. "Perdoai-lhes, Senhor, porque não sabem o que fazem." Mas a crueldade do rei não parou no exílio. Uma ordem terrível ecoou por toda a região. Ninguém deve oferecer abrigo, comida ou qualquer tipo de ajuda a Valeriano. Quem desobedecer será severamente punido. Imagine a cena. Um homem de 80 anos, expulso de sua própria cidade, caminhando pelas estradas poeirosas sem destino. As portas se fechavam à sua aproximação. As janelas se trancavam quando o reconheciam. O medo de Genserico era maior que a compaixão cristã. Valeriano dormia ao relento, sob as estrelas que Deus criara. Suas costas doloridas se curvavam sobre pedras frias. Sua barriga roncava de fome, mas seu coração permanecia em paz. "Se o Senhor Jesus não teve onde reclinar a cabeça", pensava ele, "quem sou eu para exigir conforto?" Os dias se transformaram em semanas, as semanas em meses. Outros 8 bispos do norte da África sofriam o mesmo destino, mas Valeriano se tornara o símbolo da resistência cristã. Sua figura magra e curvada, caminhando pelas estradas, tornou-se lendária. Você consegue imaginar essa solidão? Essa rejeição? Aos 80 anos, quando deveria estar cercado de cuidados e carinho, Valeriano experimentava o abandono mais completo. Mas havia algo que Genserico não conseguia roubar: sua liberdade interior, sua união com Cristo crucificado. Os anos passaram, mas Valeriano não se curvou. Sua figura tornou-se uma lenda viva pelas estradas da África. Aqueles que o encontravam em suas peregrinações sussurravam entre si: "É o bispo que desafiou Genserico e não morreu." Porque essa era a verdade mais profunda. Valeriano havia vencido. Não com espadas ou exércitos, mas com algo infinitamente mais poderoso: a fidelidade absoluta a Cristo. Genserico podia roubar seus bens, destruir sua igreja, expulsá-lo de sua cidade, mas não conseguia quebrar seu espírito. Mesmo vivendo como um mendigo, Valeriano continuava sendo bispo. Onde quer que parasse, as pessoas vinham secretamente pedir sua bênção. Confessavam seus pecados sussurrando no escuro. Pediam orações por seus filhos doentes. O exílio havia se transformado em um ministério itinerante.
Vítor da Vida, o cronista que registrou sua história, o chamaria de Sanctus Valerianus, São Valeriano. Porque a santidade não se mede pelo conforto que se possui, mas pela fidelidade que se mantém nas provações. E então chegou o dia final. Durante uma de suas peregrinações, quando o sol se punha no horizonte africano pintando o céu de dourado, Valeriano sentiu que sua jornada terrena chegava ao fim. Não havia cama macia, não havia médicos, não havia família ao redor. Apenas ele, a estrada poeirenta, e o Deus a quem servira fielmente por mais de 80 anos. Mas que morte gloriosa! Que partida triunfante! Ele havia provado que um homem pode perder tudo e ainda assim ganhar a eternidade. Que a idade não é impedimento para a heroicidade. Que a verdadeira liberdade não depende de circunstâncias externas, mas da união da alma com Deus. Genserico morreu em 477, esquecido pela história como mais um tirano cruel. Valeriano foi inscrito no Martirológio Romano, celebrado em 15 de dezembro, lembrado por toda a eternidade como o bispo corajoso que aos 80 anos ensinou ao mundo o verdadeiro significado da fidelidade. E hoje, mais de 1500 anos depois, a pergunta ecoa em nossos corações. O que você faria? Se chegasse o momento de escolher entre o conforto e a fidelidade, entre a segurança e a verdade, entre ceder às pressões do mundo ou permanecer firme na fé, qual seria sua resposta? São Valeriano nos ensina que a verdadeira vitória não se mede pelo que conseguimos acumular, mas pelo que estamos dispostos a perder por amor a Cristo. Ele nos mostra que a idade não é limitação para a santidade, que a fraqueza física pode abrigar uma força espiritual capaz de derrotar reis e impérios. Quantas vezes em nossas vidas enfrentamos nossos pequenos gensericos? Pressões para comprometer nossos valores. Tentações para escolher o caminho mais fácil. Momentos em que dizer não ao mundo significa dizer sim a Deus? Valeriano nos sussurra através dos séculos. Coragem, irmão. Coragem, irmã. Vale a pena permanecer fiel. Sua oração, que chegou até nós através dos tempos, continua atual. Ó Santo Bispo, que demonstrastes valentia, coragem e desapego, mesmo com larga idade, cuidai dos nossos familiares mais idosos e de suas fraquezas. Pelas tuas virtudes, conduza-nos ao encontro com Cristo de modo fiel e feliz. Hoje, enquanto você volta para sua casa, para seus desafios, para suas escolhas diárias, leve consigo a certeza de que não está sozinho. São Valeriano intercede por você. Sua história de coragem aos 80 anos nos lembra que nunca é tarde para ser santo. Nunca é tarde para ser corajoso. Nunca é tarde para mudar o mundo através da fidelidade a Cristo. Se esta história tocou seu coração como tocou o meu, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer este exemplo de fé. Deixe seu comentário contando como São Valeriano pode inspirar sua própria jornada espiritual. E se inscreva no canal para descobrir mais histórias extraordinárias de santos que mudaram o mundo com sua coragem. Porque no final, a pergunta não é se somos jovens ou idosos, fortes ou fracos. A pergunta é: somos fiéis? São Valeriano, rogai por nós.